Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget. Bom, meu grupo é formado por eu, Luana, Aline Alves, Ana Victória, Ediane Barros, Marta Brito e Stephanie Chayenne. Antes de adentrar a teoria, eu queria começar aqui falando um pouco sobre a história de Jean Piaget. Quem foi Jean Piaget? Quais os marcos que aconteceram na sua vida que fizeram com que ele chegasse a desenvolver essa teoria? Jean William Fritz Piaget era o seu nome completo, mas era mais conhecido como Jean Piaget. Ele era um biólogo, psicólogo e epistemólogo, nascido em 9 de agosto de 1896 em Neuchâtel, Suíça. Aos 11 anos de idade, ele lança o seu primeiro artigo científico, que era um artigo sobre um pardal albino que ele observou em um parque. Então, desde cedo, Piaget ele já mostra esse seu interesse por a área do conhecimento mais voltado para a biologia. Tanto que em 1925 ele se forma em biologia pela Universidade de Neuchâtel. Após a formatura, ele muda-se para Zurique para estudar psicologia. Em 1919, ele se mudou para a França, onde foi convidado a trabalhar no laboratório de Alfred Binet. Para quem não conhece, Alfred Binet ele foi um psicólogo francês que desenvolveu o primeiro teste de inteligência. Então, ao trabalhar nesse laboratório, Piaget ele começa a ter um contato maior com crianças e ele começa a observar os processos de pensamento que essas crianças tinham comparado aos adultos. Nesse laboratório, ele lança sua primeira metodologia própria sobre o pensamento da criança. E nessa metodologia, ele fazia entrevistas, lançando várias perguntas de raciocínio lógico para essas crianças, e ele observava como elas se saíam a essas respostas. Geralmente, ele percebeu um padrão muito interessante nas respostas erradas que elas davam a essas perguntas, porque ele percebeu que eram respostas que geralmente os adultos não dariam, eram respostas voltadas para algo mais fantasioso, digamos assim. Então, ele começa a perceber que, na verdade, a mentalidade da criança seria diferente da mentalidade do adulto, algo que até então, na época, era desconsiderado. Na época, a criança ela era tratada como um pequeno adulto, e ele começa a perceber que não, que, na verdade, a criança tem uma mentalidade totalmente diferente, algo que precisa ser estudado, que precisa ser tratado de maneira diferente. E em 1921, ele assumiu um cargo na direção do Instituto Jean-Jacques Rousseau. Quando ele foi para esse instituto, ele já foi com esse objetivo de encontrar pergunta para essas suas questões, do porquê a criança seria diferente do adulto. Só que quando ele chegou lá, ele percebeu que a psicologia da época ela ainda não estava preparada, não estava capacitada para responder essas questões. E ele percebe que se ele quer realmente encontrar essas respostas, ele mesmo tem que ir atrás dela, ele mesmo tem que criar essa psicologia do desenvolvimento. E é nisso que ele se dedica todo o restante da vida dele. Tanto que ele chega a publicar mais de 50 livros e centenas de artigos sobre o desenvolvimento humano, até a data de 16 de setembro de 1980, quando ele morre aos 84 anos. Agora, já adentrando um pouco mais, já começando a falar sobre a sua principal teoria, que foi a teoria do desenvolvimento cognitivo humano, por Piaget ser psicólogo, epistemólogo, biólogo, então ele teve toda uma base de conhecimento que realmente o ajudasse tanto a desenvolver esse interesse sobre o desenvolvimento da mentalidade da criança, quanto para não para desenvolver, mas para fomentar, digamos assim, os seus primeiros estudos, que ajudaram ele a se aprofundar realmente no tema e a encontrar suas primeiras respostas do como se dá o processo de pensamento das crianças, como se dá o processo de aprendizagem das crianças e como ocorre esse processo da criança, a criança mais com a mentalidade menos desenvolvida de hoje, se tornar o adulto inteligente de amanhã. Então ele chega nessa teoria construtivista.
que é uma teoria em que ele diz que todo conhecimento que nós temos, toda a nossa inteligência, não é algo que já nasce conosco, é algo que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa vivência. E ele diz que essa construção desse conhecimento, ela se dá baseada na nossa interação com o meio e na nossa interação com o outro. Então, ele usa como base também essa abordagem interacionista da epistemologia. Ele diz que, a partir do momento que acontece essa interação entre o sujeito e o meio, tanto o meio irá transformar o sujeito, quanto o sujeito irá transformar o meio. Por exemplo, aqui, se eu estou apresentando aqui meus trabalhos, né, eu tenho vários cadernos aqui espalhados, e eu pego algo e derramo sobre esses cadernos, como, por exemplo, uma caneta estoura, e eu sujo todos os meus cadernos do computador, então, nesse momento, eu vou transformar o ambiente, porque ele não se encontra mais do jeito que estava antes, ele foi transformado por uma ação minha, quanto essa ação, essa interação com o ambiente também vai me transformar, porque eu vou aprender que no local onde eu estudo, eu não devo ficar brincando com coisas aleatórias que podem estragar os meus instrumentos. Então, nesse momento, eu aprendi algo com a minha interação com o meio, e o meio também foi transformado devido a essa interação. E é a partir disso que ele diz que ninguém é igual ao outro. Então, por isso que cada pessoa é diferente, por isso que cada pessoa tem uma inteligência diferente, tem níveis de inteligência diferentes, porque ninguém passa por as mesmas experiências na vida. E é justamente essas experiências que vão fazer com que você se desenvolva e se torne o adulto que você é hoje, com todas as suas capacidades. E a partir do momento que ele chega a essa base da sua teoria, que ele obtém toda essa resposta inicial para as perguntas que eles tinham lançado antes, ele começa a fazer questionamentos mais internos sobre essa teoria, mais aprofundados, digamos assim. Então, ele começa a querer saber não só por que a criança é diferente do adulto, porque que a criança de hoje tem essa mentalidade mais prematura comparado ao adulto mais desenvolvido. Então, ele quer saber, através dos processos cognitivos, o que exatamente difere a inteligência da criança para a inteligência do adulto, como acontece esse processo de aprendizagem da criança, como a criança ela adquire um conhecimento novo, como se dá todo esse processo da aquisição de um conhecimento novo. Então, são perguntas que ele vai lançar e que ele vai se basear para continuar a desenvolver toda a sua teoria. E são perguntas que eu vou deixar para que as minhas colegas respondam para vocês. Eu vou terminar agora a minha apresentação, a minha explicação sobre essa base inicial da teoria de Piaget, e eu vou passar agora para a Aline, e ela vai dar continuidade aqui à teoria para vocês. Pessoal, boa noite. Vamos falar aqui um pouco sobre a inteligência na criança, certo? Um dos conceitos mais importantes da teoria de Piaget é o conceito do equilíbrio, da equilibração majorante, certo? Piaget, ele quer saber como a criança ela avança gradativamente do estado de conhecimento para o estado de conhecimento que terá quando se tornar adulta. Piaget, em seus estudos, ele desenvolveu a compreensão que as pessoas têm a necessidade de aprender para se manter em equilíbrio. Ou seja, as pessoas elas se sentem melhor quando elas conhecem o mundo que as cercam. Um exemplo, sempre que nos deparamos com algo que não conhecemos, de alguma forma aquilo incomoda, aquilo tira a gente do equilíbrio. E o que fazer? Primeiro momento, a gente entra em negação, que é fingir que não me incomoda. Aquilo não me incomoda, aquilo não me atrapalha. E no segundo momento, a parte mais inteligente é a de compreender que
curiosidade do que aquilo nos traz. E é nesse momento de compreensão que Piaget traz para a gente assimilação e acomodação. Que a assimilação são as novas experiências que foram interpretadas para se encaixar ou assimilar ideias antigas. Quando nos deparamos com coisas que facilmente podem ser compreendidas, que são familiares. Um exemplo, uma criança de 5 anos que nunca viu uma boneca na vida. Ela pode achar que se trata de uma pessoa, pois a aparência daquela boneca é bem semelhante à aparência de uma pessoa. Então, é compreender algo novo baseado no que já se conhece. Na acomodação, são as ideias antigas, são reestruturadas para incluir ou acomodar novas experiências. Ou seja, a criança ela precisará modificar seus conhecimentos prévios para dar conta das novas informações com as quais está se deparando. Então, quando ela assimila que aquela boneca é parecido com um ser humano, então ela já faz uma assimilação de uma ideia antiga. Mas com o decorrer do tempo, ela começa a perceber que a pele daquela boneca não é tal igual à pele de uma pessoa, que o cabelo não é do mesmo jeito, que aquela boneca não respira. Então é quando ela entra em momento de acomodação. As suas ideias antigas, elas precisam ser reestruturadas para que ela possa conhecer as novas experiências. Então, esses dois processos, eles nos ajudam a conhecer o mundo, que é a assimilação, que é reconhecer o que é familiar, e a acomodação, que é modificar o conhecimento prévio para conhecer os dois. Juntando a assimilação e a acomodação, a gente tem a equilibração. Pode passar. E a gente consegue ver aqui equilíbrio, né? E as novas experiências, as ideias, certo? As novas ideias ou experiência. Quando a gente encontra essas novas ideias, essas novas experiências, a gente começa a entrar em desequilíbrio, até começar a se adaptar. Então, começa a acomodação. Os dois, assimilar e acomodar, é o que vai nos trazer um novo equilíbrio. Vou passar para minha colega para ela dar continuidade ao vídeo. Bom, gente, eu vou falar aqui um pouco sobre o estágio de desenvolvimento intelectual de Piaget. Ele divide esses estágios em 4 fases, que é o estágio sensório-motor, que vai do nascimento até os 2 anos de idade, o estágio pré-operatório, que vai dos 2 anos aos 7 anos de idade, e estágio operatório concreto, que vai dos 7 anos até os 11 anos. Pode pausar que eu errei. Marta? Marta, pois tu faz assim, tu pausa a gravação, aí tu volta pro... Saiu. Ele divide esses estágios em 4 fases, que é o estágio sensório-motor, que vai do nascimento aos 2 anos de idade, o estágio pré-operatório, que vai dos 2 anos aos 7 anos de idade, o estágio operatório concreto, que vai dos 7 anos aos 11 anos de idade, e o estágio operatório formal, que vai dos 11 anos até a idade adulta. Pode passar. Nesses estágios, ele afirma que nós vamos passar por todas essas fases sem pular. E
Consequentemente, para que ocorra o avanço, acontece o desenvolvimento neurológico. É isso. O desenvolvimento neurológico é o amadurecimento do nosso sistema nervoso, do cérebro, que ele amadurece suportando, criando avanços que possam ajudar, ou seja, o avanço de uma fase para outra. Pode passar. No estágio sensório-motor, o primeiro mês, o comportamento do bebê são apenas reflexos, que são respostas biológicas motores. Olá, pessoal. Eu gostaria de falar um pouco sobre o desenvolvimento moral segundo Piaget, ou seja, a teoria do desenvolvimento moral, que, assim, para ele, esse desenvolvimento moral seria aí uma fase, tipo, a fase geral, digamos assim, do ciclo da vida, em que a criança ela desenvolve sua moral. Para Piaget, a criança ela desenvolve aí a moral através das relações que elas têm no meio social, da forma como ela é influenciada sobre aquilo e para aquilo. E aí, o desenvolvimento moral para Piaget seria a fase que desenvolve sua moral através das relações estabelecidas pelo meio. A criança passa por um processo de observação e interação, onde ela cria estímulos para a definição do que é certo ou errado. Esse processo de observação, né, desde pequeno você percebe que toda criança ela tem aquela curiosidade de estar observando, inclusive se a gente reparar, ela sempre tem o hábito de repetir. Ou seja, isso gera aí um comportamento, né, com o decorrer do tempo e de cada, digamos assim, detalhe dessas fases, ela vai digerindo aí o que é certo e o que seria errado. Essa questão de interação também é mais voltada para a forma que eles interagem, para a forma que eles reagem, pela forma que eles indagam essa convivência no meio social, enquanto essa fase de desenvolvimento moral ela se desenvolve na questão do ser. E aí, Piaget, ele dividia essa fase de desenvolvimento por 3 fases, sendo ela anomia, heteronomia e autonomia. Piaget, na época, ele pensava-se que seria essa questão da moral, você já nasceria com ela. Ou seja, era uma coisa que já vinha com você, como se tivesse, digamos assim, predestinada a acontecer. Quando, na realidade, Piaget ele começou a observar minuciosamente o comportamento de seus filhos e até de outras crianças, porque surgiu essa curiosidade. E aí ele chegou à conclusão, como eu mencionei aqui atrás, que a criança passa por um processo. E aí esse processo ela engloba e envolve muitas coisas, tipo a questão da vivência, a questão da observação, a questão da interação. E aí lá no final das fases, a questão da consciência, né? A criança ou adolescente, a pessoa, ela vai chegar e vai colocar na balança o que ela aprendeu, o que ela viveu, e já vai ter um pensamento crítico sobre aquilo. Vai aprender a definir o que seria certo e o que seria errado, e o que seria melhor devido digamos assim, valorizar a sua moral. Então, a fase da anomia, que é a primeira fase, é de 0 a 5 anos, e ela está voltada, para instintos, digamos assim. Por que para instintos? Porque a criança, ela vai basicamente por isso, tipo, ela não usa a moral, até porque ela não tem consciência para usar essa moral. Ela segue algumas regrinhas básicas, digamos assim. E essas regras básicas é, tipo, a questão da alimentação, tipo, um exemplo. Quando a criança, nessa idade, ela quer comer, ela chora, digamos assim, que é uma regra. Mas é um instinto que ela tem. Não é consciência, também não é moral. É uma questão de instinto, digamos assim. E aí, nessa fase, mesmo que, tipo assim,
acontecem deles cumprir castigo, essas coisas, mas seria por questão de hábito, né? Por questões de que eles são induzidos a fazer isso. Já na fase da heteronomia, que seria a fase de 5 a 10 anos, a criança, elas aprendem o que precisam. Tipo, na fase que eu acabei de mencionar, na anomia, que é o processo de 0 a 5 anos, a criança ela passa a viver regras segundo a sua convivência, digamos assim, né? Mas na fase de 5 a 10 anos, que é a heteronomia, ela aprende que ela tem que viver sobre as regras e passar por essas regras. Então, assim, mesmo que elas aprendam essa questão das regras, essa questão de limite e do que é certo e o que é errado, comecem a ter essa visão, mas elas ainda não são seguras sobre isso, porque elas ainda sentem uma dependência de uma pessoa que pudesse estar ali, tipo, para ajudar, ou que tivesse uma posição maior para realmente indicar ou ajudar no que realmente seria certo ou errado. A última fase que Piaget ele fala é essa questão da autonomia, é a fase da autonomia, desculpa, que é a partir dos 11 anos, é quando a pessoa ela começa na fase de introdução à vida adulta, né? Ela já vai ter, já entende o porquê que ela tem que seguir regras. Ao invés, tipo, um exemplo que eu acho interessante é que ao invés dela seguir uma regra porque ela sabe que é uma regra, ela segue porque ela entende o porquê daquela regra existir. Um exemplo bem do cotidiano mesmo seria, por exemplo, o uso de máscara, agora em época de pandemia. Tem a questão que é obrigatório usar máscara, e aí nessa fase, a pessoa, a criança, ela entende que ela tem que usar máscara porque é o melhor para aquele momento. Já, digamos, na fase da heteronomia, ele precisa de uma pessoa que o diga que precisa usar máscara, e aí ele vai usar por questões de obrigação, digamos assim. Na autonomia, não, ele já teria essa autonomia e essa consciência de que é preciso, que, tipo assim, tem consequências, né? Uma questão de entender o porquê. E aí, a partir dessa fase, o indivíduo ele aprende e consegue formar uma opinião através das regras e através, tipo assim, da vivência. E ele também cria, como o próprio nome já diz, a autonomia e a consciência de, tipo assim, mudar, digamos, em questões. Se forma uma opinião errada e ele aprende a modificar através de um acordo, através de uma conversa. Ele tem esse amadurecimento. E aí Piaget fala também que existem pessoas que elas não cumprem essas 3 fases. Sendo assim, tendo uma vida adulta com desfalque, digamos assim. Porque acontece das pessoas não seguirem essas regras e, tipo assim, fica uma pessoa, digamos assim, com pouca moral, não sei, na linguagem bem atual. Mas ele ressalta que tem casos de pessoas que não chegam a passar pelo processo por completo. E aí, por final, eu gostaria de falar, repassar na realidade, que Piaget ele afirma que toda moral consiste num sistema de regras. E a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo atinge após o cumprimento das regras. Então, assim, é realmente isso. Para ele, essas regras, essa questão do desenvolvimento e da formação da moral, ela está totalmente ligada ao meio, né? Ao vínculo que as crianças elas têm, as relações no convívio social. E é isso, espero que tenha dado para entender e eu passei a palavra para minhas colegas. Olá, eu vou falar um pouco sobre as principais contribuições da teoria de Jean Piaget. Bom, Jean Piaget foi um especialista em psicologia evolutiva. Desenvolveu em suas pesquisas
a teoria da construção do conhecimento, mais conhecida como epistemologia genética. Essa teoria de epistemologia genética explica como o conhecimento é adquirido e montado em nossa psique, desde a primeira infância até a maturescência humana. Jean Piaget destaca o papel ativo da criança na construção do pensamento, assim como a importância da interação social para essa construção. Educar na perspectiva de Piaget é provocar desequilíbrios na mente da criança, para que ela procure um reequilíbrio. Assim, ela vai se reestruturando cognitivamente e vai aprendendo. Porque só há aprendizagem quando se tem uma reestruturação. Mas há um porém, esse desequilíbrio deve estar de acordo com o nível mental da criança, já que Piaget, essa teoria de Piaget, ele desenvolveu nela estágios. A criança tem estágios ou estádios. Enfim. Piaget descobriu que as crianças não raciocinam como os adultos. Essa descoberta levou Piaget a recomendar aos alunos que adotassem uma abordagem educacional diferente ao lidar com as crianças. Ele modificou a teoria pedagógica tradicional, que até então afirmava que a mente de uma criança era vazia. As crianças eram obrigadas a trabalhar, já que a educação não era algo priorizado, e as mesmas eram vistas como pequenos adultos. Foi só após a teoria de Piaget que o campo educacional evoluiu. Na sala de aula, houveram mudanças na metodologia de ensino. Com essa transformação, as redes de ensino passaram a adotar medidas que estimulassem os alunos a se desenvolver. A escola se tornou um espaço que possibilitava a construção do pensamento racional, como forma de adaptar o homem à sociedade. A aprendizagem também passou a ser vista como um processo de construção do conhecimento e não como retenção. Já que antes, meio que a absorção de conhecimento era irrelevante. Era irrelevante. O aluno tornou-se protagonista do seu aprendizado. E também o professor passou a ser um facilitador, meio que um estimulador para possibilitar melhores situações de aprendizagem. Na formação do professor também, passou a ter como exigência o conhecimento do processo do desenvolvimento mental do aluno. Enfim, aconteceram muitas mudanças no campo educacional. Os conteúdos escolares passaram a ser contextualizados com a vida da criança. E foi isso. A teoria de Piaget fez com que houvesse muitas mudanças no campo educacional. E essa mudança, a teoria de Piaget é estudada até hoje, devido ao benefício que traz aos professores, aos educadores. Piaget influenciou a educação brasileira com contribuições significativas para pensarmos a aprendizagem. Ele procurou uma nova prática para a educação, baseada na crítica dos processos que perpetuam a alienação da relação monológica da escola que reproduz o conhecimento, da educação sem criatividade, criticidade e reflexão. Boa noite. Eu vou falar sobre as principais críticas da teoria de Piaget. As preocupações metodológicas. O que são essas preocupações metodológicas? É a preocupação, do professor no início da carreira. Senta-se mais no desenvolvimento, no planejamento, no domínio e no desenvolvimento dos conteúdos ministrados e na percepção em que o aluno tem. As tarefas apresentadas por Piaget são muito complexas, ou seja, são tarefas muito difíceis, muito complicadas. Requerem aptidões verbais. O que são essas aptidões verbais? Significa que o desempenho do homem nas tarefas, na aprendizagem, no treinamento. A preocupação acerca da natureza, no desenvolvimento. As mudanças qualitativas. O que são essas mudanças qualitativas? É a mudança no tipo da estrutura ou na organização
depende do que acontece, mas não pode ser antecipada, ou uma ou outra, né? Mas não pode ser antecipada. As universalidades. O que são essas universalidades? As universalidades de desempenho estabelecido por Piaget. Amplia-se ao meio dado as condições em que Piaget realizou em seus estudos, ou seja, durante seus estudos, durante a pesquisa. Agora vamos falar sobre as influências culturais. O que são essas influências culturais? É o velho problema da influência, né, da cultura sobre a formação do conhecimento, que nesse período, voltou a chamar muito a atenção dos psicólogos. E as principais críticas, né, também são as críticas muito importantes, que ele subestimou a importância do conhecimento, subestimou a capacidade das crianças, subestimou o impacto da cultura. Essas são as nossas referências, né? Foi da onde a gente teve a base para a gente fazer o nosso vídeo, as nossas pesquisas, onde tem as nossas referências. Eu queria agradecer pela atenção. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem anotar no papelzinho que no dia do debate a gente tira todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada e tenham uma boa noite.